Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 28. Coríntios 12, verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Estamos mais uma vez dependendo de Ti. Para começar, somos Seus dependentes. O Senhor é o único que pode responsabilizar, responder por nós. Mas estamos certos que temos que estar debaixo da Sua tutela, do Seu governo, da Sua palavra. Manifesta-te a nós mais uma vez, ensina-nos o que devemos fazer, o que devemos ser para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos meditar um pouquinho o que é dom. Eu vou falar unicamente conforme o profeta falou e deixou explicado para nós. O que é dom? Está no parágrafo 120, o patriarca Abraão. Então ele mesmo fez a pergunta: o que é dom? Porque todos carecem de algo e sempre vem a nós através de um dom. Deus sempre usa alguém na terra, lhe dá um dom para auxiliar a igreja, para ajudar a igreja. Então é o que Paulo expressa, que vocês já conhecem, mas é bom nós meditarmos aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Perdão. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Agora, todos eles, nós sabemos que todos os dons são levantados por Deus. É Deus quem levanta um homem com um dom. E você tem que notar que a manifestação dos dons para a igreja tem várias formas. São Paulo diz, são todos pregadores? Profetizam todos? São todos operadores de milagres? Não são. Então, tem aquele que Deus levanta para aquele fim. E o dom que a pessoa tem é para ajudar o corpo, a igreja. Não é para ele próprio. Muitas vezes se usa o dom para personalismo, para ser uma grande figura diante do povo. Mas o dom é para ajudar o povo. Então é isso que o irmão Branham ensina. O dom é uma ajuda, é um auxílio para a igreja, é o que Paulo usou para a igreja. Então distribui-se esses dons na igreja, ainda que você não vê todos tendo esses dons. Mas você tem dom que o outro não tem. E quando um tem um dom, não entra no campo do outro. Tem que respeitar o outro. Por isso Paulo ordenou até a decência e a ordem entre os dons. Se estiver falando em língua, os demais calam. E que haja intérprete. E se não houver intérprete, então cale-se. Porque não se fala em língua sem interpretação. Mas aí você respeita o lugar do outro. Um fala em língua, o outro vem e interpreta aquelas línguas. Aquilo forma uma profecia. E você tem que examinar aquela profecia. 2 ou 3 pessoas na igreja examina aquela profecia e depois passa para a igreja. E se aquilo é de Deus, vai cumprir. Se não é de Deus, não cumprirá. Então a gente tem que estar atrás do verdadeiro. O irmão Branham diz, o céu está cheio dos dons verdadeiros. Por que admitir um falso? Se o céu está cheio do verdadeiro. Mas quem é que vai vir esse verdadeiro? É o eleito que tem capacidade para tudo. O eleito pode não saber ler e escrever, mas ele sabe, ele tem capacidade para discernir os espíritos, para saber se aquilo é de Deus ou não. Isso estou falando, o eleito, a pessoa eleita, é assim. Que tem pessoas que se intitulam de eleita, mas não sabem nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros se intitulam de eleito dentro da mensagem e não sabem da revelação dos selos, o que tinha que acontecer para o selo ser revelado. E se intitula de eleito. Então nós estamos cansados de saber que isso não é eleição. O eleito, ele anda onde Deus anda. E ele sabe destas coisas não por conhecimento natural. Ele sabe destas coisas por revelação. Porque Deus lhe deu capacidade para conhecer estas coisas. E tem gente que não tem essa capacidade. E você vai tomar as pessoas mais simples, elas têm. Você pega os mais sábios, eles são os mais complicados que tem. Vocês podem ver que se não tivessem fariseus, pregadores, sacerdotes, Jesus poderia falar e o povo ser convencido. Mas Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque ficais na porta dos céus, nem vós entrais, e nem deixais entrar os que querem entrar. Então eram pregadores que eles tinham dons, mas aquele dom não era a favor do povo, e o povo achava que aquele dom era a favor deles. Aquele dom estava respeitando o povo, mas aquele dom que o pregador tinha era para atrapalhar o povo. Ele tinha um dom de ficar na porta e não ser aquele pastor que protegia o rebanho, mas ele estava protegendo o rebanho da revelação do dia. Ele era um pastor, estava protegendo o rebanho. Porque o irmão Brana conta que no Oriente era assim, os pastores colocavam as ovelhas para dentro do aprisco, e o aprisco não tinha porta, mas o pastor deitava na porta. Foi por isso que Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Então não tinha porta. E por que era ovelha? Porque a ovelha não passava sobre o pastor. E aí está o problema, irmão. Tem ovelha que não passa sobre o pastor. E o pastor pode ser um fariseu, o pastor pode ser um que tem dom, mas ao invés de proteger o povo e dar-lhe a verdade, eles protegem o povo contra a verdade. E aí é um grupo de ovelhas que ficam aprisionadas dentro do aprisco, e se o pastor crê, elas creem. Se o pastor não crê, elas também não creem. São ovelhas, mas vão morrer junto com o pastor. Agora tem aquelas ovelhas que foram predestinadas a ouvir. E tem que ter pastor predestinados para protegê-las, para ser a porta do rebanho, a porta das ovelhas. E nada entra, nenhum mal entra naquele rebanho, porque o pastor é a porta. Nenhum mal entra na igreja, porque Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Ninguém tenta entrar, porque Jesus é a porta. O que Jesus é? A palavra. Que palavra? A palavra do dia. Porque você é protegido pela palavra do dia. Você não é protegido apenas pela palavra do Calvário, lá atrás, há 2000 anos atrás. Você é protegido pela palavra do dia. Foi para isso que Deus deixou escrito o Apocalipse em símbolo, e que nos dias da voz do sétimo anjo ele revelaria os símbolos. Porque isto aconteceu dentro de 7 períodos e as pessoas nada souberam. Só souberam os eleitos que no dia da voz do sétimo anjo entenderam, conheceram, tiveram a revelação de que William Branham foi este sétimo anjo para abrir a revelação para nós. Quando você viu isto, aquilo te segurou dentro do aprisco. Que aprisco? O aprisco do dia, a mensagem da hora. E William Branham foi o pastor do dia. Nenhuma ovelha sabe mais do que aquele pastor. O próprio irmão Branham ensina que toda ovelha está no nível do pastor. E seja um pastor autoritário, que fica ali dentro, ou que fica na porta, põe as ovelhas para dentro, e ele protege as ovelhas contra a verdade. Aquelas ovelhas também não sabem nada mais do que aquele pastor, porque o dia que souber que aquele pastor está protegendo-as da verdade e não com a verdade, que o pastor tem que proteger as ovelhas com a verdade e não da verdade. Se eles protegem com a verdade, então as ovelhas estão seguras. Se protegem da verdade, então as ovelhas estão sem condições de ouvir a verdade. Porque aquele pregador, aquele ministério, aquele dom está sendo usado na igreja para proteger o povo. E está protegendo de uma forma ou de outra. A favor ou contra. A favor da verdade ou contra a verdade. E tem que ter eleitos para poder entender isso, ter a revelação de tudo isso, porque tem pastor de todo jeito, tem evangelista também de todo jeito,
com todas as doutrinas, e só o eleito é que vai conhecer o que é verdade. Olha, no meio de tantos pregadores no mundo, um dia, Deus não tocou no seu coração e você creu num que o mundo não crê? Foi quando Deus te iluminou. Você diz, olha, eu creio num profeta. Mas todo mundo está falando contra ele. Porque todos que falavam contra ele estavam protegendo o povo do profeta. Protegendo o povo do profeta. Então, eles não estavam a favor do profeta, mas estavam contra, protegendo aquele povo, para que eles não viessem crer no profeta. E você rompeu com aquelas barreiras e dizia, eu creio. Mas você vai ficar sozinho, vai ficar sozinho. Não importa. Quando eu nasci só, nem gêmeo eu não sou. Eu nasci sozinho. Então, é eu e Deus. Eu fiz minha escolha, o marido faz, a esposa faz. Não é marido e mulher, esposa e esposo que faz escolha, não. É cada um faz a sua escolha. Se vai para o céu ou se não vai. É você quem decide. Não adianta querer levar alguém para lá, quando esse alguém não está escrito no livro da vida e não tem o mesmo chamado. E você teve um chamado. Não se fala dos demais, mas se fala da samaritana que teve um chamado. Os demais não. Maria Madalena teve um chamado, Zaqueu teve um chamado, mas os demais não. Eles tiveram o dom com eles, e aquele dom os protegeu, os ajudou. Era Deus feito carne. Era um profeta na terra. Então, a irmã Brana vem e diz, o que é um dom? Parágrafo 120, o patriarca Abraão, ele diz, dom é para ir curar as pessoas? É o que sempre nós vimos. O dom é uma pessoa que tem um dom de cura, é para curar as pessoas, para isso e para aquilo. Irmão Brana foi muito mais profundo no que é um dom. Ele pergunta, dom é para ir curar as pessoas? Não. Diz, não. Mas sempre nós cremos que um dom é para curar as pessoas. Ele diz, não. Dom é retirar-se do caminho para que Deus possa usar você. E tem pessoas que não saem do caminho. E quando Deus não pode usar, então aquela pessoa, ela tem como se virar. Porque ela não sai do caminho. E o verdadeiro dom sai do caminho. Aquele pregador sai do caminho. Aquele profeta sai do caminho e deixa Deus falar através dele. Eu gosto disso, é por isso que o irmão Brana chega ao ponto de citar certas palavras. Deixa eu ver aqui. Ele citou no fundo, clama no fundo. E tem aqui também nesta mensagem, quando ele usa, usando desse dom que Deus deu para ele, ele diz no 136, o patriarca Abraão, agora, em nome de Cristo, eu tomo todo o Espírito sob meu controle, para a glória e honra de Deus. Quando ele chegava a este ponto, William Branham tinha saído do caminho. Ele saiu do caminho e Deus entrou em cena. Então tem as coisas é que nós temos que sair do caminho. O dom, quem é o verdadeiro pastor, ele sai do caminho e deixa Cristo, que é o pastor, pastorear o povo. O que Cristo é? Sempre a palavra do dia. Hoje Cristo nos pastoreia com os trovões revelados. Vamos pensar nisso, irmão, porque tivemos pastores dentro das 7 eras da igreja. E todos os pastores podiam pastorear sem trovões, sem selos revelados. Mas quando veio o 7º anjo, e Deus levantou novamente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, estes que Deus levantou, eles estarão pastoreando, evangelizando, dando mensagem de mestre para o povo, de apostolado para o povo, dentro daquela revelação que já foi aberta. Antes ninguém podia ser um pastor com 7 trovões revelados. Tinha que ser pastor com 7 trovões selados com 7 selos. Era evangelista, era apóstolo, mas com 7 trovões selados com 7 selos. Mas quando Deus veio e abriu
desatou os 7 selos, revelou os 7 trovões, entregou para o 7º anjo. Então, agora levanta-se pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, mas que é a porta do rebanho a favor desta revelação, a favor desta luz que veio no tempo do profeta, que não tinha no tempo pentecostal, que não tinha no tempo de Wesley, no tempo de Lutero, e que não tinha nem no tempo de Paulo, porque Paulo foi o primeiro mensageiro, a era da igreja, mas naquele tempo Deus não prometeu revelar-lhes a verdade, porque a verdade teria que vir ainda sendo manifesta durante 7 eras. Ele diz: no final eu direi o que foi as 7 eras. No final eu direi o que foi os 7 selos. Mas eu não posso dizer o que são os selos enquanto não manifestar os 7. Tem que manifestar os 7, e nos dias do 7º, então eu mostrarei para vocês o que foram os demais selos. Mas somente nos dias do 7º. Então todos os demais selos foram obrando silenciosamente, o povo não sabia. Inclusive o 7º selo foi obrando silenciosamente no tempo de irmão Branham, e o povo não sabia. Porque Deus aprove fazer isso debaixo do mistério, da simplicidade, da humildade. Ele deixou tudo escondido e disse: nos dias da voz do 7º eu revelarei. Mas quando ele estava revelando nos dias da voz do 7º, o 7º era mais humilde ainda. Seu ministério que William Branham usou para poder introduzir a Cristo nesse tempo final. O ministério dele, de João Batista, como João Batista, Elias. Ele usou esse ministério e ele introduziu Cristo nesse tempo final. Quando ele introduziu Cristo nesse dia final, aí vem o ministério maior do que o de João. O que foi Cristo? O maior no reino dos céus o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quer dizer, o menor no reino dos céus era Cristo. Era maior do que João. Mas entre os nascidos de mulher não tinha nenhum como João. Entre os nascidos de mulher não tinha nenhum como William Branham. Mas ele era o introdutor. Ele veio para introduzir, por isso ele diz, no intervalo 25, tradução de Goiânia, que o 7º anjo estará sobre a terra no tempo da sua vinda. Por quê? Porque o 7º anjo estaria ali para introduzir o Messias. Não mais como alguém mortal, mas introduzir a Cristo com os selos. Ele veio introduzir. Irmão Branham veio para isso. A sua primeira e segunda etapa foi para introduzir a Cristo na terceira etapa. E o que é Cristo na terceira etapa? Maior do que João. Vocês estão me entendendo? João Batista era o maior, mas Cristo era o menor no reino dos céus e era maior que ele. Aqui o ministério de Elias era o maior na terra. Nunca houve um que teve um ministério como do irmão Branham aqui na terra. Nunca houve um. Quando chegou a introdução, que o irmão Branham estava na terra, e no Monte Pôr do Sol, Cristo veio, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30. Naquele inteirinho, foi quando ele estava na terra introduzindo a Cristo. O que Cristo era? Ele veio como juiz. Aí ele vem como juiz, porque ele veio com cabeleira branca. E o profeta estava introduzindo ele. E ele é o maior. Cristo é o maior. Até ali você via, João Batista era o maior. Quando Cristo entrou, Cristo era o maior. Menor no reino dos céus e maior. Aqui estava o ministério de irmão Branham, primeira e segunda etapa, introduzindo a Cristo, que é o selo. E essa primeira e segunda etapa era a maior da terra. Nunca houve uma mensagem maior do que a primeira e segunda etapa do profeta na terra.
Mas ele estava introduzindo a Cristo, que é os selos. E Cristo é maior, os selos é maior. E quando ele introduziu a Cristo, conforme diz ao nascer do sol 202, que Cristo é os selos, Cristo então é o maior dali para cá. E todo pastor, todo evangelista tem que tomar este ministério, não da primeira e segunda etapa, que o irmão Brana veio como Elias, mas dos selos, que ele veio como o sétimo anjo. Tem gente seguindo, adorando a Deus, crendo no profeta, que ele teve o ministério de Elias, muito maravilhoso. Mas esse ministério estava sendo precursor de Cristo. E Cristo que veio, foi o Cristo que veio para trazer sua palavra. Amém? Isto é o que ele fez naquele dia. Por isso ele tinha que estar na terra, para introduzir os selos na igreja. Isso daí é um dom, e esse dom não era para o profeta, é um dom para ajudar a igreja, para proteger a igreja, para abençoar a igreja. Quem tem um dom na igreja deveria entender isso. Se tiver um dom verdadeiro, se ele tiver um dom de língua, um dom de profecia, um dom de fé, que é tão maravilhoso na igreja, não é para o indivíduo que tem o dom. Não, aquilo ele tem que sair do caminho para Deus poder tomar aquele dom e operar na igreja, ajudar a igreja. Mas ele tem que tomar um homem que seja humilde, que saia do caminho. A maioria de nós somos um empecilho, um atrapalho para Deus. Deus quer operar, o pastor entra no caminho. E Deus diz: sai daí, eu sou a porta do rebanho. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E é por isso que quando eles desrespeitaram a Cristo na abertura dos selos, quando eles desrespeitaram a Cristo, Cristo saiu de Laodiceia. O profeta estava fora da era de Laodiceia. Cristo estava fora, batendo na porta. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Isso é indivíduo. Entrarei em sua casa e cearei com ele. Não cearei com eles, cearei com ele, com o indivíduo que ouve a minha voz, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não seguirão ao estranho. Elas têm proteção, elas têm um dom que as protege. Era Cristo. E agora você tem que acompanhar o que é um dom hoje. Muitas vezes usa-se o dom para personalismo, o homem se torna um grande homem e o povo vai idolatrar o homem, quando aquele próprio povo teria que ser auxiliado por aquele dom e receber dons também de Deus e sair do caminho e deixar Deus operar nos demais. Opera no seu lar, opera no meu lar, opera na igreja, opera lá no trabalho, quando você sai do caminho e deixa Deus fazer a obra. Mas tem que ser gente simples, gente humilde para isso daqui. Então, o irmão Brana diz aqui, o que é um dom? Dom é para ir curar as pessoas? Não. Eu vou bater nisso porque as pessoas sempre pensam, o dom é para ser usado para isso. Estou falando de um dom, irmãos, mas excelente. Estamos aqui numa altura tão tremenda, que não é apenas aquele dom que a pessoa diz, fui curado, fulano orou para mim, e eu fui curado. Mas aquele fulano nunca saiu do caminho. Ele nunca saiu daquele caminho para Deus entrar e operar na vida da pessoa, que a pessoa fica segura em Deus. Nada mais tira você quando você está seguro nele. Ele segura você. Aí já não é aquele dom que está no homem, mas aquele dom que estava no homem passou para você, entrou em você e te segurou. E aí você não é também um idólatra, mas de você passa para a família e você continua saindo do caminho e Deus operando. Mas quando você fica no caminho, não deixa Deus operar, coloca a sua mentalidade ali. Não vai adiantar. É só dizer o que a Bíblia diz, dizer o que o profeta diz. Isto é a melhor coisa. Isto é saber sair do caminho. O irmão Brana fala de Jó. Eu tenho aqui o parágrafo 82 da mensagem, eu ouvi, mas agora vejo. Ele tinha um canal de comunicação com Deus. É o que nós temos que ter, um canal de comunicação com Deus. Sabe, uma rede de televisão tem um canal de comunicação com o povo. E ninguém pode entrar naquele canal. Porque aquele canal é dele. É daquela rede de televisão.
aquele canal. Outro, se invadir, eles podem ir lá e prender a pessoa. Porque você não pode ter outro aparelho que venha invadir aquele canal de comunicação que já está registrado. E você tem um canal de comunicação com Deus. E o profeta diz: deixa ele tomar uma águiazinha dessa. Ele vai ter que tratar com Jesus Cristo. Por quê? Porque você tem um canal de comunicação com Deus. E ninguém pode entrar nesse canal. E hoje nós temos um canal de comunicação com Deus. 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. Para quem não sabe ainda, perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. E o desvelar de Deus, tradução de Goiânia, 273 a 278. Toma isto. Tem mais coisas, mas toma isto aí para você. Para você ver que o William Branham diz que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Ele diz: tudo está revelado lá. Os 7 selos declararam o que aquilo era, o que os trovões eram. Está lá. Então todos nós pregadores estamos protegendo o povo com os trovões. E os trovões é a revelação. E aquela revelação está dentro dos 7 selos. Então o pastor sai do caminho e os 7 trovões pastoreiam vocês. Os 7 selos revelados pastoreiam você. E muita gente está sendo pastoreada por 7 trovões e 7 selos selados. Porque se o cordeiro não saiu do trono, 7 selos, 7 trovões estão selados. E tem pastores de trovões selados. Tem pastores de selos selados. Tem pastores de cordeiro no trono. Mas quando os trovões foram revelados, porque o cordeiro saiu do trono, tomou o livro, no qual continha todos os nomes eleitos desde antes da fundação do mundo. E aquele cordeiro tomou aquele livro, porque antes ninguém podia nem olhar para o livro. Porque aquele livro continha os nomes no qual o sangue estava bombeando, intercedendo por cada um deles. Mas quando entrasse o último eleito, o último nome fosse redimido, conforme o 4º selo 60. Então, a coisa seria revelada. E quando entrou o último eleito, que nós estamos ligados ao último eleito, o último eleito foi William Branham. O último é o 7, 7 é o último. Quando ele entrou, então fechou-se a porta. Você está dentro com aquela revelação. Revelação que veio de 1963 para cá. Quando Deus revelou os 7 selos, e ao abrir cada selo, explodiu um trovão. E você soube o que o trovão estava dizendo. E já no primeiro selo, quando o cordeiro abre o primeiro selo, o leão entra em cena e diz: vem e vê. Agora vem e vê o quê? Vê que o cordeiro saiu do trono. O leão está chegando e dizendo: vem e vê. Já no primeiro selo, porque o cordeiro abriu o primeiro selo. Mas quem disse vem e vê não foi o cordeiro, foi o leão. Está lá no capítulo 6. Irmão Branham diz que cada animal daquele estava mostrando um selo, dizendo: vem e vê. Aleluia. Agora as pessoas não veem isso. Foi o leão quem disse: vem e vê. Mas a pessoa não viu. E o leão já disse, o leão já abriu agora os selos. Não chore, João. Porque o leão venceu para abrir o selo, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não chores. Aí quando ele veio para desatar, abriu foi o cordeiro. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, que era o primeiro selo, veio o leão e disse: vem e vê. Veja o que foi que aconteceu. Quando o cordeiro abriu o livro, ele converteu em leão. O leão falou. Não mais o cordeiro fala. Quando ele abre, é cordeiro. Quando ele revela, ele é leão. E exatamente quando ele revela, não foi nos dias de Paulo. Quando ele revela, é nos dias de William Branham, é nos dias do 7º. Não é nos outros mensageiros. Porque é um dom que sai do caminho. O homem sai do caminho e deixa o dom operar. William Branham teve condição de sair do caminho e deixar Deus operar naquela simplicidade que ele teve. Amém. Então aqui ele está falando sobre Jó.
ele tinha um canal de comunicação com Deus. Cada ponto desse aqui dá uma pregação. Quem é que tem um canal de comunicação com Deus? Irmãos, você tem um canal de comunicação com Deus. Aí você comunica com Deus: Senhor, estou seguro em Ti, baseado no sangue de Jesus Cristo. Estou firme. Eu sei que o Senhor tem me salvado. Muito obrigado por tudo isso. Isso daqui é um canal de comunicação com Deus. Mas quando o cordeiro sai do trono e converte em leão, e aí como você faz? Senhor, muito obrigado pela proteção do cordeiro, porque o cordeiro, ele tinha 7 olhos e 7 pontas, e que mostrava as 7 eras da igreja, e os 7 olhos mostrava os 7 mensageiros. Isso já aconteceu, já cumpriu. Muito obrigado, Senhor, pelo período de cordeiro, pelo sangue vertido. Mudou a oração? Sim, mudou. Você está dizendo: ó Senhor, te agradeço por isso, mas agora você já tem a revelação daquilo. Muito obrigado, Senhor, porque já sei que não és mais o cordeiro, mas o mesmo cordeiro se converteu em leão. Eu tenho um canal de comunicação com Deus hoje, através dos trovões revelados dentro dos 7 selos. É um canal que eu tenho de comunicação. Se outros não têm, deixa eles naquele canal. Não invadam o canal do outro. Tem gente que não tem esse canal, mas quem tem esse canal está registrado. Está registrado, ninguém pode interferir nesse canal. É um canal de comunicação, e esse canal de comunicação veio através da revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Está ali, a minha oração está ali dentro. E como é a minha oração hoje? O cordeiro saiu do trono, ele tomou o livro e converteu em leão. A minha oração mudou. Mudou sim, porque é outro canal de comunicação. Eu tinha um canal de comunicação de primeira e segunda etapa, troquei agora. Troquei ele pelo canal de comunicação dos 7 trovões revelados. Primeira e segunda etapa não teve revelação. A revelação que teve foi das eras, foi das 70 semanas, foi daquilo que aconteceu no período do anjo de Apocalipse 3, 14 a 22, que foi irmão Branham. As eras da igreja. Mas quando chegou Apocalipse 10, de 1 a 7, estava mostrando a eleição de cada um de nós. Porque os selos foram abertos, e cada selo aberto, diz irmão Branham, que declara o nome do indivíduo. Parágrafo 17 a 20 do primeiro selo, irmão Branham fala sobre isso daí. Então, você tem que ter um canal de comunicação. Jó tinha um canal de comunicação. Ninguém entrava lá. Nem a mulher dele lá de fora, aquela radinha estragada, dizia: amaldiçoa o seu Deus e morra. O Jó dizia: não, nós temos recebido tanta coisa boa dele, amaldiçoar ele? De jeito nenhum. Eu sei que o meu Redentor vive, mas você está cheio de doença, cheio de lepra, de dores. Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda em minha carne o verei. Agora, ele pôde ver mesmo. Quando ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive, ele estava vendo. Aquilo é o que Deus deu em visão para Jó. Mas quando ele veio em carne, por que os Anásis do dia, os grandes pregadores, os Caifás do dia, por que não puderam ver? Jó viu em visão aquilo, mas Pedro viu ele em carne. Gente, nós vimos as coisas da promessa de Deus dentro da Bíblia. Se você sempre pregava, eu vejo isso acontecendo. Isso era por visão, isso você tinha no pensamento. Mas depois que isso cumpriu, olha, eu sei onde isso cumpriu. Deus manifestou em carne nesse dia, em William Marion Branham. E Deus quer manifestar em mim e em você, depois de ter manifestado nele. Ele quer manifestar em mim e em você. Amém? Aleluia. Um canal de comunicação com Deus que ele obteve por inspiração. E você tem que guardar isso. Quando você recebe coisa por inspiração, você se firma naquilo, você não sabe nem responder. Mas diz: olha, mas eu creio. O profeta fala sobre isso do próprio Moisés. Aqui, creio que no 108. 108? Não, no 108. Sempre foi derramado na semente eleita, não é esse aqui.
Mas é quando ele está falando sobre Moisés. Ele está dizendo que Moisés não sabia o que estava dizendo. Mas era a inspiração que veio, esse aqui é o 119. 119, ouvi, mas agora vejo. Moisés naquela crise clamou, e nós descobrimos em Êxodo, no capítulo 14, versos 13 ao 16, Moisés, naquele grande esforço ali, com os filhos de Israel, a inspiração o atingiu, e ele disse o que estava suposto a dizer, não sabendo que ele disse isso. Que a inspiração é uma coisa que você fala, sem saber que está falando aquilo. Ei, estão vendo? Aquietai-vos e vede a salvação de Deus. Deus nem tinha falado com ele ainda. E ele já estava falando para o povo, aquietai-vos e vede a salvação de Deus. Antes, era uma inspiração que ele teve para dizer isso. A inspiração o atingiu. Depois aquilo aconteceu. Eles viram aquilo. Então, aqui o profeta, como diz o Jó, que foi aquele que teve uma palavra segura, ele tinha uma forma de sair do caminho e deixar Deus vir. Deixa eu ir mais um pouquinho, que senão eu não termino. Quero mostrar para vocês mais claramente o que é isso daqui, o dom. O que é o dom? Porque a pessoa pensa no dom só como cura, dom de fé, essas coisas. Então o irmão Brando está mostrando aqui para nós que não é isso. Dom é o indivíduo saber sair do caminho, retirar-se do caminho, para que Deus possa usar você. Amém? Aonde se encontra isso? Ele continua falando, 121. O patriarca Abraão. Agora, ele prometeu que o último sinal, de acordo com Jesus Cristo, como foi nos dias de Sodoma, pouco antes de queimar, não antes de outras coisas ocorrerem. O evangelho foi pregado por Ló. E assim por diante. Não isso, mas pouco antes de queimar. Deus desceu em carne, em forma de homem, e sentou-se com a igreja eleita. Bom, vamos aqui do outro lado, onde o irmão Brando diz na mensagem unidade. Parágrafo 178. Agora vejam, mas quando Deus traz uma igreja junto com seu Espírito, eles terão seus sinais do Deus vivo no meio deles. Irmãos, a igreja, para um pouquinho, a igreja sempre pensa, nós temos sinais do Deus vivo no nosso meio. O que é? Cura divina, dom de fé. Irmão Brana mostra diferente. Não é que não tem essas coisas nós temos. Oh, se temos, as pessoas estão sendo curadas. O dom está sendo exercido, mas isto não é o suficiente. Tem algo maior do que aquilo que se manifesta no físico. E é um dom também para ajudar a igreja. Está ajudando. Mas escute aqui, o lado espiritual de tudo isso, do 178, da mensagem unidade. Irmão Brana diz assim, mas quando Deus traz uma igreja junto com seu Espírito, eles terão seus sinais do Deus vivo no meio deles. Que espécie de sinais? Aí vamos ver. O que é dom? É cura divina? Ele diz, é curar as pessoas? Não. Seu irmão Brana dizendo aqui, 120, o patriarca Abraão. E era o homem que depois que pregou essa mensagem, fez a fila de irmãos para ser curado. E ele estava dizendo, eu creio num homem desse. Porque é ele que tinha o dom e ele que está perguntando, mas o que é o dom? É para curar as pessoas? Não. Então o que é um dom? Dom é você ter dom para sair do caminho. Que tem gente que tem dom para falar línguas, tem dom para interpretar língua, tem dom de fé, faz muitos milagres, muitas maravilhas, mas não tem o dom de sair do caminho. Dom é você sair do caminho para deixar Deus entrar em cena e falar. E Deus não pode falar com um homem garganta. Ele tem que falar com um homem brando. Ele tem que falar com um homem que crê que não tem nada. Aí ele entra e fala. Dá coisas excelentes, sobrenaturais, ele dá para o homem dele. É só sair do caminho. Aí o dom vem e opera para abençoar a igreja. Amém? Então, irmão Brando diz, que espécie de sinais? A gente quer sinais, olha, o enfermo está sendo curado, o paralítico está andando, o cego está enxergando, aleluia, isso tudo é bom.
É maravilhoso. Mas quando a igreja tem os sinais do Deus vivo no meio deles, que espécie de sinais? Quando Deus separou Israel do Egito, Deus deu a Moisés e Israel um sinal. Qual sinal? A coluna de fogo. Então as pessoas, gente, elas são mal agradecidas. Elas estão esperando, olha, eu tenho que ver paralítico andar para dizer que são sinais. Deus enviou para o seu povo hoje um sinal acima do que as eras da igreja tiveram durante um período de 2000 anos. As eras tiveram esse dom de cura, de libertação, que é tremendo, maravilhoso, ajuda a igreja, mas agora é o final. E no final, Deus manda sinais para a igreja. Que espécie de sinais? Ele diz o mesmo que deu para Moisés e Israel. Ele deu uma coluna de fogo. Agora Deus deu sinais para o povo da mensagem acima dos pentecostais. E hoje gente da mensagem quer fazer sinais como os pentecostais. Gente, a mensagem do profeta é um sinal acima do movimento pentecostal. O movimento pentecostal está iludido apenas em cura física, em bênçãos materiais. Enquanto Deus, nesta era, mandou para nós um sinal superior, como Ele deu nos dias de Moisés para Israel. Ele deu a coluna de fogo. Para nós, Ele deu um profeta. Ele deu a coluna de fogo e mostrou essa coluna de fogo. Foi fotografada. E além do mais, Ele nos deu algo superior. Deus desceu e revelou para nós os 7 trovões dentro dos 7 selos. É isso que eu queria que o povo entendesse. O que é dom? O que são os sinais? Mas hoje estão esperando, sinais, tem que pular, gritar, e tem que sentir, tem que arrepiar. Não. Os sinais estão aqui. Deus deu sinal para Israel. Israel no deserto sendo guiado por uma nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo durante a noite. Israel pensando nos pepinos, nos melões, na cebola, nos alhos, lá do Egito. Deus tem dado para nós um profeta, tem dado a abertura dos 7 selos, dos 7 trovões. Deus revelou os 7 trovões dentro dos 7 selos para nós, através do profeta, e aqui nós ficamos pensando que temos que ter um movimento igual aos pentecostais, de alho, pepino, cebola, apenas de curas naturais. Deus nos deu o sobrenatural. Gente, vocês têm que ser agradecidos a Deus, porque além de vocês terem o natural, vocês têm o sobrenatural agora. Era isso que o profeta teve, e senão ele não tinha pregado desta forma. O que é dom? Ele podia dizer, irmãos, dom é aquilo que Deus te dá para levar a mensagem para o povo, de cura divina. Ele diz, não. Ele mesmo perguntou e ele mesmo respondeu. Agora, o que é dom? Dom é para ir curar as pessoas? É uma pergunta. Ele diz, não. Por quê? Porque ele está mostrando para a igreja uma coisa mais excelente. Paulo mostrou os dons. Paulo mostrou que são todos pregadores. Todos falam em línguas? Tem todos o dom de curar? Não. Bom, depois que vocês cumprirem essas coisas, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Depois de tudo isso, depois de vocês terem todos os sinais de cura, de milagre, de bênção que vocês têm no ministério, que vocês creem no profeta, eu vou mostrar para vocês um caminho muito mais excelente, a revelação dos trovões dentro dos 7 selos. É isso que eu vou mostrar para vocês. É isso que é a revelação do dia. O que é um dom? É sair fora do caminho e deixar Deus operar. É isso aqui, que o profeta veio e ensinou. Então, quando a gente vê essas coisas, 178, unidade, tu tem na hora de a gente pregar a mensagem. Que espécie de sinais? Quando Deus separou Israel do Egito, Deus deu a Moisés e Israel um sinal da coluna de fogo. Ele está perguntando, que espécie de sinais? Ele poderia ter dito, quando Deus deu a Moisés como profeta para Israel, você pode ver que ele abriu o Mar Vermelho. Você pode ver que ele tocou na rocha, ele falou com a rocha deu água. Ele pediu codornize, caiu codornize. Eram sinais. Mas o profeta não usou esses sinais naturais para a igreja. Ele usou o espiritual. Deus deu a Moisés o sinal da coluna de fogo. Hoje o povo da mensagem tem que entender.
estar pendente a isso, a ver a coluna de fogo, o sinal que Deus deu para a sua verdadeira igreja nesse dia, como Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações, então agora você tem que receber a mesma coisa. E crer nisso, Deus te deu um sinal e é sobrenatural. Não apenas as curas, as bênçãos naturais que nós temos, solução de problema, a bênção para o lar. Mas o que Deus deu agora foi a revelação da palavra, a coluna de fogo, como Ele deu para Israel. Uma coluna de fogo. E isto, ele diz assim, é isto correto? Um profeta. Isto é o tipo de sinais, espécie de sinais. Quando ele separou Abraão de Ló, havia um anjo que chegou para ele, que podia discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sinal, aleluia. Eles querem sinais. Jesus disse para eles assim, e não terá mais nenhum sinal, senão o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Assim estará o Filho do Homem. E eles não entenderam. E aquele sinal era maior. Eles estavam esperando uma espécie de sinais. E Jesus estava dando uma espécie de sinais para eles, diferente do que eles criam. E aqui está, nós queremos crer na espécie de sinais de cura divina. Irmãos, isso daí Deus vem fazendo, filho, desde o início. Desde o tempo de Moisés, ele disse para Moisés, diga para o povo, eu sou o Senhor que te sara. Cura divina não é de hoje. Falar contra a cura divina é dar murro na ponta de faca. Cura divina não é de hoje. Deus já faz isso desde o início. Desde que o pecado entrou, ele teve que entrar também com um dom para auxiliar os doentes. Mas depois ele deu um dom para Moisés. Sair do caminho e deixar a coluna de fogo manifestar. E Moisés era apto para isso. Não era apenas Moisés falar e vir codorniz, maná caiu do céu, que era comida de anjo, e todos que comeram maná que caiu do céu morreram. Quer dizer, foram separados eternamente de Deus. Nós comemos mensagem de anjo, Deus mandou através do profeta, mas morreram dentro desses 40 anos, uns crendo que o irmão Branham ainda vai ressuscitar para revelar alguma coisa, esperando naquilo que já aconteceu, não tendo fé para ver o que Deus já fez. Então, sem revelação, mortos e não sabem, no deserto da vida, na jornada da revelação dos selos de 63 até aqui, eles estão mortos. E quem vai entrar? Filhos deles, que vão ver que o Cordeiro saiu do trono. Filhos deles, que vão crer na revelação da palavra, naquilo que o profeta não podia dizer claro naquele dia, porque Deus falou para ele, não diga a ninguém. Sempre Deus tem um meio de trabalhar. E a gente deve agradecer. Amém? Então, ele diz, nos dias de Ló, ele deu um sinal. E qual o sinal? Diz, discernimento numa carne humana. Deus estava num homem discernindo. Qual o sinal que você quer hoje? Deus já mandou um profeta para discernir tudo, não só as enfermidades, irmãos. Veio revelar o que estava escondido no espaço de 6 milênios. Ele veio revelar isso para nós, desde a semente da serpente. Ele diz até o mensageiro da última chuva, que ali estava ele como esse mensageiro. A última chuva para a igreja, que veio tanto a chuva temporã como a chuva tardia, que era serôdia. Foi tudo no tempo do profeta. A temporã estava ali primeira e segunda etapa. E a serôdia, a chuva tardia, que é a de fé de rápido, estava na abertura dos 7 selos. E ali trouxe os trovões para nós. O que é que tinha acontecido e que ninguém sabia? Nós damos graças a Deus por isto. O que é o dom? Ele diz, dom não é orar pelos enfermos, fazer uma campanha. Ele diz, não, dom é sair do caminho e deixar Deus operar. Você tem que ter um dom desse. E Senhor, não é o que eu penso, não é o que o outro pensa, é o que o Senhor falou. Eu quero sair do caminho aqui agora. Saio do caminho porque eu sou um atrapalho nesse caminho, eu sou humano. Eu saio do caminho e deixo a operação divina, o dom de Deus, entrar em cena na vida do povo para iluminar o povo. É para isso que Paulo falou, que aí Deus deu apóstolos, profetas. O apóstolo está em primeiro lugar, depois vem o profeta. E se você notar no tempo do profeta, quem era o apóstolo?
Gente, os dois ministérios estavam resumidos ali também. Não tinha um maior do que o irmão Branham naqueles dias, para dizer que era o apóstolo do irmão Branham. Aí você vai em O Mensageiro do Entardecer, parágrafo 90, onde tem irmão Branham expondo estas coisas. Ali estava o quartel-general, em Jeffersonville. Era ali o quartel-general onde está o apóstolo. E ali estava apóstolo, profeta. Não que eu não creia no apóstolo individual, mas no tempo do irmão Branham, se pela Bíblia você vê que o apóstolo está em primeiro lugar, depois do profeta, me mostre quem era o apóstolo no tempo do irmão Branham. É que Deus trouxe essa mensagem através dele. Me mostre quem era o apóstolo no tempo de Paulo. O que você vê? Paulo era o profeta. A Bíblia mostra que ele é profeta, mas ele falou, eu apóstolo aos gentios. Não tem um superior, não. Quando Deus manda um profeta, aquilo está no profeta. Aquele dom está operando no profeta, porque ele sabe sair do caminho para poder ordenar como um apóstolo. Ele sabe sair do caminho para poder ter visões como um profeta e para mostrar o que Deus estava revelando no presente momento. Amém. Agora, não sai dizendo que eu não creio que tem um apóstolo. Eu creio que hoje tem apóstolos por aí. Senhor Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem dado pela sua palavra, pela luz que o Senhor profeta deixa cair para nós do dom da hora em que vivemos, que é a coluna de fogo, o que o Senhor tem deixado como sinal para nós. E essa coluna de fogo manifestou também numa coluna de anjos, uma nuvem de anjos, de 7 anjos da eternidade, e trouxe abertura dos 7 selos. Está tudo claro, Senhor, que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Obrigado por esta verdade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei. Ao que confia na sua graça, ele diz nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas. Amém, amém, amém.